Neste jogo de xadrez, a torre já caiu. Depois de ter a prisão decretada pelo STF, Anderson Torres, ex-ministro de Justiça de Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, responsável pela omissão criminosa que resultou nos ataques de 8 de janeiro, voltou dos Estados Unidos e teve uma recepção bem calorosa pela Polícia Federal, órgão que até poucos dias atrás ele comandava. O pessoal já deve estar sabendo quem é Anderson Torres, que era o ex-ministro do Bolsonaro e tinha assumido a pasta de segurança pública no Distrito Federal. E ele era, ou deveria ser, a pessoa responsável por garantir a segurança do Palácio naquele final de semana que a gente sabe muito bem o que aconteceu. Em razão da sua omissão, que até então, pelos indícios, levam a crer que foi dolosa, assim, foi intencional essa omissão, essa retirada, essa falta de ação por parte da polícia do Distrito Federal, o STF expediu, acrescentou ele como investigado e expediu uma ordem de prisão. Inclusive, eles estiveram cumprindo um mandado de busca e apreensão na casa dele e encontraram lá a minuta do golpe. E aí, com relação a isso, a gente estava em dúvida. Quando que ele ia se apresentar? Ele falou que voltaria na segunda, depois falou que voltaria na quarta, depois falou que voltaria na sexta. Enfim, Anderson Torres comprou uma passagem de volta ao Brasil sem usar o sobrenome. O ex-ministro de Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, comprou sua passagem de Miami, nos Estados Unidos, para o Brasil, usando apenas os 2 primeiros nomes, Anderson Gustavo. Um vídeo que a gente vai mostrar na sequência mostra ele embarcando no aeroporto de Miami. Fontes ligadas à investigação disseram ao blog que ele omitiu Torres no momento da compra do bilhete aéreo para que sua chegada ao Brasil, prevista para esse sábado de manhã, ocorra sem alardes e sem imagens do momento da prisão. E aqui eu vou trazer para a gente agora o momento que ele estava embarcando nos Estados Unidos. Ministro, o senhor vai se entregar à polícia? Pois é, deu para ver que ele estava muito bem acompanhado já pelas autoridades americanas, e a gente vai abordar isso aqui mais para frente. As autoridades americanas não estão muito satisfeitas com esses golpistas brasileiros se escondendo por lá, não. E aí, bom, embarcou, e o que aconteceu? Obviamente, Anderson Torres é preso pela Polícia Federal após chegar a Brasília. O ex-ministro de Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que estava nos Estados Unidos, teve a prisão determinada após bolsonaristas terroristas invadirem o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto. Ele foi preso nessa manhã pela Polícia Federal. A prisão ocorreu após ele desembarcar em Brasília, vindo dos Estados Unidos. A prisão dele foi determinada pelo ministro do STF, o Alexandre de Moraes, após os atos terroristas em Brasília de 8 de janeiro. Torres, como a gente já falou, ele era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal quando ocorreram essas invasões, que acabou causando a depredação do Palácio do Planalto, do Congresso e do STF, que pediam aí, no caso, um golpe de Estado para derrubar o presidente eleito, o Luiz Inácio Lula da Silva. A gente tem que ver quem é o Anderson, né? Ele foi secretário do Ibanez de 2019 até 2021. Ele é ligado à família Bolsonaro. Ele não é uma pessoa aleatória que só tinha um cargo. Ele era muito próximo do Flávio e do Eduardo, por exemplo. Né? Não se dê... Vamos ver a partir de agora se vai ser tão próximo. Então, a gente está falando de uma pessoa que tinha muita proximidade. Por que isso é importante falar? A minuta, eu acho que a grande questão aqui, Renato, e Tássio, e todo mundo está falando, essa minuta ela pode ser um fio condutor para a gente entender como tudo se deu. Pode ser que a saída de Bolsonaro, daí você tem uma invasão, né? Você tem uma minuta, pode ser que seja essa minuta um fio condutor de tudo que a gente acompanhou naquele momento triste, naquele domingo. Então, é muito importante, e tudo iniciou porque ele negligenciou a função dele, que era de proteção daquele local, daquele estado, daquela cidade. E, a partir daí, era só uma investigação sobre a negligência dele como profissional. Aí encontra-se uma minuta, mas que é seríssimo.
Se a gente for buscar na história, Tassi e Renato, é isso aí, é o Watergate. Perto de uma coisa como essa, não é nada. Né? Quem procure aí na internet sobre o Watergate dos Estados Unidos. Então, a gente precisa olhar isso tudo como um grande novelo que a gente está, o Flávio Dino, o Alexandre de Moraes e todos nós da comunicação estamos ajudando a desmembrar para a gente ver esse filme onde começa, né? Onde começa, onde termina. Então, acredito que isso vai ser, eu li aqui em algum lugar no chat, que vai ser o nosso grande streaming de plataforma aí, né? Para não citar nenhum aí, para não dar propaganda de graça, mas vai ser a nossa série para a gente acompanhar esses desdobramentos, né? É o roteiro Brasil, né, Renato? Exatamente. E a gente não pode esquecer também que o Anderson Torres foi chefe do gabinete por quase uma década do Fernando Francischini, um mentiroso, contumaz, golpista de primeira linha, que teve o seu mandato cassado porque disseminou fake news sobre a legitimidade do processo eleitoral, das urnas eletrônicas, no dia da eleição, né, gerando uma grande crise institucional, né, naquele momento, e depois respondeu por isso e teve seu mandato cassado, que também, por sua vez, aliado do Ricardo Barros. Então, a gente vai montando esse quebra-cabeça aqui no estado do Paraná e nós vemos que a ala golpista, que se filia aí às ações e à tradição política do governo Ratinho Júnior, estão todas cumprindo papéis importantes, entre aspas, né, nesse processo golpista lá em Brasília. Então, há essa proximidade, infelizmente, por conta da própria proximidade político-eleitoral, né, do governador Ratinho Júnior e do presidente. Ele também foi, do presidente Bolsonaro, do ex-presidente. E também o Anderson Torres foi uma espécie de lobista entre a Associação dos Delegados da Polícia Federal e o Congresso Nacional. Ele foi diretor de assuntos legislativos no Congresso Nacional, e levando as pautas, as demandas aí dos delegados da Polícia Federal. Então, ele era o número 1, ele era um representante da Polícia Federal lá, para a gente ver a que ponto a polícia foi reduzida, né? Esse golpismo aí, que acredito que a partir de agora não vai ter anistia, né, Tássio? Não é verdade, Anderson? Ô, Renato, tem uma coisa que eu queria pontuar aí, ele está sendo conduzido, como é diferente, né? Como é conduzido o branco rico, né? Com muita educação, muita gentileza, tem aquele espetáculo de algema, 15 viaturas, e aquela coisa que para uma rua inteira, e daí faz aquele barulho para todo mundo ver que o menino da periferia está sendo autuado de alguma forma, daí vem aquele apresentador da TV aberta gritar que ele é vagabundo, é tudo muito sutil, né? Tudo muito... Até as conduções para o presídio em Brasília, tudo muito educado, muito gentil. Por favor, suba o ônibus, por gentileza. A gente gostaria que esse fosse o padrão, né? Sim, lógico. Todo mundo tem que ser respeitado dos padrões de direitos humanos, mas a gente vê como até nesse momento existe uma forma de diferenciar pessoas. Isso é muito ruim. Principalmente nesse momento, eu diria, né? Os grandes ataques terroristas dos Estados Unidos nos demonstram isso de forma muito clara, né? Aquelas pessoas que pegam armas semiautomáticas e matam dezenas de pessoas são tratadas com educação, com respeito, com cordialidade, com cidadania por parte dos policiais. E os homens negros suspeitos de algum delito são asfixiados até a morte, e isso se reproduz no Brasil todos os dias, né? Renato, eu particularmente fui reagir a um bolsonarista que quis retirar da minha mão um megafone, dar tapa no meu rosto, me dar chute nas pernas, filmado com uma câmera pública, uma câmera da polícia rodoviária em cima de mim, ou seja, tinha como comprovar isso que eu disse. E mesmo assim, a Guarda Municipal chegou depois, contou até 3, me jogou no chão e arrastou até o meu rosto no chão, né, na calçada. Então, você vê que há um sadismo, mas há principalmente, Anderson, uma instrumentalização das forças de segurança em prol de ideologias
ultraconservadoras de caráter racista, que é esse fascismo que ascendeu de forma tão grotesca no nosso país, né? E a gente percebe em todo esse processo, principalmente na tentativa de golpe de domingo, que as forças de segurança estão rendidas. É necessária uma discussão sobre a desmilitarização das forças de segurança para que a gente consiga recuperá-las a fim de servir os cidadãos de forma geral, e esse é um longo caminho, né? Imagine o Renato, que estava com megafone, se ele tivesse com granada metralhadora como o Roberto Jefferson. Ele ia tomar apenas 80 tiros de advertência. Para concluir isso aqui, eu também queria só falar que o que o Renato trouxe aqui no começo da fala dele é fundamental. Isso é um jogo de xadrez, né? São várias peças se movendo nesse tabuleiro. Essa minuta aí, ela não era uma minuta, se chamava decreto, mas era a minuta de um ato institucional, era algo completamente ilegal, era algo golpista, era algo absurdo que visava aí questionar o resultado das eleições. Então, é um golpe que continua em curso, a gente não sabe todas as peças envolvidas, mas a gente tem certeza, a gente pode afirmar aqui que essa minuta ela foi discutida sim com gente das Forças Armadas, foi discutido com outros ministros, foi discutido com o próprio Bolsonaro, e só não aconteceu de repente porque sentiram que talvez não tivessem apoio. E eu já falei mais de uma vez, se o Trump tivesse vencido as eleições dos Estados Unidos e o Lula tivesse vencido aqui, o golpe teria vindo. Eles teriam usado esse decreto e teriam intervido aí no TSE. Ô, Tasso, uma pergunta que fica aqui, que é o que o governo vai fazer, e já assim que começar. Quem escreveu essa minuta? Né? Pois é, agora a gente quem escreveu essa minuta, porque a partir daí é outra parte desse quebra-cabeça que você está dizendo aí, para a gente poder. Alguém escreveu, não apareceu do nada alguém, não é o Thanos, né? Instalou o dedo e apareceu uma minuta ali, né? Alguém escreveu. E a partir desse alguém que escreveu, vai ter que perguntar para ela por que ela escreveu e para quem ela escreveu. Né? As perguntas, às vezes, são mais importantes que as respostas. E eu acho que parte por aí, nesse quebra-cabeça que você citou. Perfeito. E o responsável por isso foi conduzido para a Polícia Federal e tem à disposição aí, eventualmente, um mecanismo que se chama delação premiada, que, de repente, né, pode ajudar a trazer aí indícios de todas as pessoas que estavam por trás desse golpe, né, que está em curso. É interessante como a força, os militares só respeitam também a força das armas, que nesse caso seria dos Estados Unidos, né? Se o Trump tivesse ganhado, estava escrito que haveria uma intervenção militar, um golpe militar aqui, com o apoio do exército, do poderio político e econômico dos Estados Unidos. Como eles perderam, e isso não interessa nem um pouco ao Biden, exatamente o oposto, se tornaram oposição ao Biden a nível internacional, o exército teve que recuar, porque sabe que, em último caso, a arma da crítica, da vez, a crítica das armas. E nessa, o Brasil não tem a menor condição numa luta contra os Estados Unidos, e por isso, de algum modo, ainda preservar uma democracia, por medo da derrota que seria iminente, e não por conta de um respeito à pátria, à cidadania, às instituições. Isso tem que ficar frisado, porque ali na frente, na história, tem um tribunal. E nesse tribunal nós saberemos todos os que irão sentar e ser julgados. Está começando agora por esse cidadão de última categoria que tentou fugir para Miami, Anderson Torres. Mas os outros de Miami serão deportados. E os que estão aqui, a exemplo de Francisquini, a exemplo do próprio Ratinho Júnior, a exemplo de toda essa corja que financiou, motivou e colocou essas pessoas em acampamentos golpistas, todos eles terão, enfim, sobre si o peso da história, né, do julgamento da história.